Bom, resolvendo o exemplo aí que eu deixei no final do último vídeo, então o exemplo era encontrar o foco, a diretriz e o parâmetro dessa parábola. Então repare que isso aqui é a parábola exatamente do jeito que você viu lá em funções, né? Só que lá em funções, normalmente você está preocupado muito com raiz, né? Quais são as raízes aqui, que x que faz, que x que faz isso aqui dá zero. Aparece muito também lá a ideia de usar para alguma coisa ou para várias coisas, usar o delta, e também tem o vértice, né? O vértice a gente tem aqui também. Mas agora não, agora a pergunta é qual é o foco, qual é a diretriz e qual é o parâmetro. Então o que a gente faz para conseguir descobrir isso tudo? Completa quadrados, assim como você faz em circunferência, em hipérbole e em elipse. Para completar quadrados, aqui, como é 6, né? É 2 vezes 3 vezes x. Então está faltando 3 ao quadrado, que é 9. Como aqui está 8, basta somar 1 dos dois lados. Então somei 1 dos dois lados, ficou y mais 1. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9, que é x menos 3 ao quadrado. Então está quase pronto. Então a primeira coisa que eu vou ter que ver, lembrando da equação, né, no formato dela. Primeiro é ver esse mais 1 como menos 1. E segundo é o seguinte, na equação da parábola de forma genérica, a gente viu agora há pouco que a equação tem essa cara aqui, ó. Y menos y do vértice igual a x menos x do vértice ao quadrado sobre 2p. Então eu já botei o vértice, né? Vai ser menos 1 e 3. Mas na equação da parábola de forma reduzida aqui, que é a genérica, aparece aqui o x menos x do vértice ao quadrado sobre 2p. Então por isso que eu me preocupei aqui, já que não tinha nada, em ver esse 1. Em geral você não precisa escrever desse jeito, você não escreve que 10 é 10 sobre 1, você só escreve que 10 é 10. Mas aqui, como a gente vai precisar ver isso, eu estou vendo aqui esse 1 embaixo. Por que eu estou vendo esse 1 embaixo? Para agora sim escrever o que está aqui com esse formato. Então é y menos 1 igual a x menos 3, e aquele 1, como é que o 1 vira 2p? Bom, 1 vira 2p se for 2 vezes meio. Então 2 vezes meio dá 1, né? Então o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só que eu estou escrevendo isso com esse formato. Então eu olho e vejo que o vértice é o 3 menos 1 e o parâmetro desta parábola é meio. Então achei o vértice e já achei o parâmetro. As outras perguntas do enunciado aqui foram achar o foco e achar a diretriz. Bom, o desenho vai estar assim, ó. O vértice está aqui, que é o ponto 3 e aqui menos 1. Então o vértice é o ponto 3 menos 1 e é aquilo que eu acabei de ver no outro vídeo. O foco está P sobre 2 para cima. Se está P sobre 2 para cima, opa, até errei aqui. Se está P sobre 2 para cima e o P é meio, aqui eu tenho que somar 1/4. Certo? Olha as coordenadas do foco. O x do foco é o mesmo x do vértice, que é 3, mas o y do foco a gente viu que está P sobre 2 para cima. O P é a distância toda do foco até a diretriz. Aí eu tenho P sobre 2 aqui e P sobre 2 aqui. Como o P deu meio, P sobre 2 é 1/4. Então, o y do foco é o y do vértice somado com metade do P, que é metade de meio, né? 1/4. Então aqui vai ficar, o foco é o ponto 3, e menos 1 mais 1/4, menos 3/4. Então essas são as coordenadas do foco. E a diretriz? Bom, a diretriz é uma reta horizontal, então é só ver o y, e ela é o quê? Ela, partindo do vértice, está aqui o vértice, a diretriz está P sobre 2 para baixo. Então, eu pego o y do vértice, que é menos 1, e tiro o P sobre 2, eu desço o P sobre 2. Então vai ser menos 1 menos 1/4, isso aqui dá menos 5/4. Então tá aí, o foco dessa parábola 3 e menos 3/4, a diretriz, que essa reta aqui de baixo é a reta y igual a menos 5/4.
e o vértice deu ali 3 menos 1 parâmetro meio. Repare o seguinte, para você fazer as associações com a parábola que você já conhece. Veja, você viu em funções uma fórmula para achar vértice. Se você usar a fórmula que você já viu em funções para achar o vértice, o x do vértice e o y do vértice, você vai achar exatamente isso aqui. Pô. É que, da onde veio lá a fórmula de Bhaskara e da onde que vem o vértice, né? Como é que você descobre o vértice na parábola no caso de funções? Você, no final das contas, acaba usando as fórmulas, então de repente você esquece de onde veio as fórmulas. Mas a fórmula de Bhaskara, que dá as raízes, e também o processo que acaba fornecendo o vértice, é completar quadrados. Fórmula de Bhaskara é completar quadrados. Equação do segundo grau, função do segundo grau, você deduz tudo lá que você vê em funções a partir do negócio que a gente chama de forma canônica da parábola. E que é a fórmula canônica da parábola? É fazer exatamente o que a gente acabou de fazer agora, que é pegar a parábola e completar quadrados. Aí você consegue chegar no Bhaskara, chegar no vértice e tal e tal. É a mesma coisa. Então, não é por acaso que o vértice fazendo desse jeito aqui dá exatamente a fórmula lá do vértice que você já achou, você já sabe. Então, se você quisesse, se a pergunta aqui fosse só achar o vértice, por exemplo, você poderia chegar e fazer a fórmula que você já conhece. X do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Poderia fazer isso. É que eu já fiz completando quadrados porque eu queria mais coisas, né? Eu queria achar o parâmetro, eu queria achar o foco, então eu completei quadrados. Mas no final é tudo a mesma coisa, cara. As fórmulas lá de funções vêm de completar quadrados. E aqui também. Inclusive essa parábola, ela fica com quadrados para cima, o foco está aqui, o diretriz está aqui, então ela fica assim. E esses pontos aqui você não consegue saber quem são, pô. Quem são esses pontos aqui? São os pontos onde a parábola cruza o eixo X. Isso é, lá para funções, a nomenclatura de raízes. Quais são as raízes aqui, se você fizer, por exemplo, soma e produto? Você vai ver que as raízes são 2 e 4. Que a soma das raízes é 6 e o produto é 8. Aqui 2, aqui 4. E faz todo sentido, porque repara uma coisa aqui que faz sentido é que o x do vértice deu 3. Uma coisa que você viu sobre parábola, que é o que também está explícito aqui no desenho, é que o vértice ele é o centro da parábola. Então o x do vértice tem que estar no meio das raízes, tem que estar entre as raízes, exatamente no ponto médio das raízes. E tá, né? Porque é 2 e 4, o ponto médio é 3. Então, isso aqui é ciência, né? Assim, as coisas têm que fazer sentido. Então, o que você viu sobre funções, parábola, elas não se perdem. Você simplesmente ou olha de outro jeito ou acrescenta alguma coisa. Você vê coisas a mais. Mas a teoria é uma só, né? A teoria de parábola daqui não pode anular o que já foi visto antes. Beleza?